História em quadrinhos do Legislativo é destaque em sessão solene do aniversário de Itajaí. Vereador quer reestruturação do túnel do São Roque na BR-101. Unidade do Hemosc vai atender doadores de sangue em 3 segundas-feiras no próximo mês. Palestrantes da Conferência da Cidade destacam a importância de incluir todos no desenvolvimento urbano. 24 de junho de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A Câmara de Itajaí aprovou o requerimento 220 de autoria do vereador Antônio Aldo da Silva, do PP, com 19 votos favoráveis. Ele solicita à presidência da Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Autopista Litoral Sul, que incluam no programa de exploração das rodovias a reestruturação do túnel localizado no quilômetro 119 da BR-101, conhecido como Túnel do São Roque. A história em quadrinhos do Legislativo e a diplomação dos adolescentes do projeto Prefeito, Vice, Juiz e Vereadores por um Dia foram destaque na sessão solene dos 156 anos de Itajaí. O ato foi realizado no dia 14, no plenário, e integrou a programação de aniversário do município. O Legislativo promoveu a sessão solene em homenagem aos 156 anos de emancipação político-administrativa de Itajaí. O evento da Câmara de Vereadores é tradicional no calendário comemorativo de aniversário. O Legislativo tem orgulho de ter construído a cidade que hoje existe aqui em Itajaí, porque ela nasceu exatamente aqui, né? Antes de ter prefeito, tinha vereador e tinha Câmara de Vereador. E foi na Câmara de Vereadores, naquela época, que houve a criação, a fundação do município de Itajaí. Parabenizar também por essa sessão solene, porque é um ato que marca, né? É uma sessão em que se busca falar e homenagear aqueles que construíram e irão construir, ainda continuar construindo a nossa cidade. Além dos parlamentares, a sessão solene contou com a participação de outras autoridades municipais e dos vencedores do projeto Jovem Consciente Vota Tranquilamente, desenvolvido pela Comissão do Bem-Estar do Menor de Itajaí, a Combeme, em parceria com o Poder Legislativo. Os 24 adolescentes foram selecionados em um concurso de redação e vivenciaram a experiência de acompanhar o trabalho do prefeito, vice-prefeita, juíza e vereadores por um dia. A novidade neste ano é a inclusão do cargo de juiz, para integrar os alunos ao judiciário. A gente pode passar para uma adolescente que realmente está interessada como funciona a estrutura de um fórum, a divisão das competências entre os juízes, a importância desse trabalho num contexto político, social e político da cidade. Aí a percepção fundamental da justiça. Como se é fazer justiça. Então, ela teve essa percepção, foi muito significativa. A parceria com a juíza era o que faltava para a gente poder fazer o ciclo bem fechado e poder mostrar realmente para os nossos alunos, né, como funcionam os 3 poderes. E eles também adoraram e a gente só tem a agradecer também mais essa agregação para o nosso projeto, né? E esperamos que ele continue porque eu acho de muita valia. E acho que deveria servir de exemplo para que outras cidades também fizessem, porque afinal de contas eles são o futuro do nosso país. Durante a sessão solene, o vereador José Acácio da Rocha, do PSDB, discursou representando a bancada de oposição. Além de dar os parabéns à nossa bela cidade de Itajaí, também dar um incentivo a esses nossos alunos, estudantes que fizeram esse projeto, que participaram, né? Eles foram os vencedores, para que possamos passar para eles que a política e os políticos não é como geralmente eles vejam na televisão ou leem em jornais. Né? Que nós políticos nós também somos de carne e osso, né? Tem pessoas honestas, pessoas sérias. Já o vereador Fabrício Marinho, do PPS, fez um discurso em nome dos parlamentares da bancada de situação. Que a gente possa estar enaltecendo
a cidade de Itajaí, a cidade que a gente vive, a cidade que a gente tem o orgulho, né, de ajudar de uma forma ou de outra a estar construindo, né, junto com a juventude, com as crianças, com todos os políticos que passaram, que deixaram a sua contribuição, com as empresas, enfim, com o povo de Itajaí, né, construir mais 100 e lá vai tantos anos nessa nossa cidade que a gente tem orgulho. O lançamento da cartilha Um Passeio pela Democracia, em formato de história em quadrinhos, integrou o roteiro da sessão solene. A publicação traz informações sobre os 3 poderes, com foco no legislativo. O material foi produzido pela Secretaria de Comunicação e Promoção Social da Câmara de Vereadores, com o objetivo de incentivar o debate democrático na sociedade. É interagir e atrair as pessoas para o legislativo, mover as crianças a conhecer isso aqui e com isso atingir os pais. O caminho mais rápido para atingir os pais é conseguir conquistar as crianças, né? A conquistar no bom sentido, no sentido delas virem participar do processo de construção da cidade, de discussão das coisas. O responsável pelas ilustrações da cartilha Um Passeio pela Democracia é o artista itajaiense Juliano de Andrade Silva. Fazer essa geração compreender um tema mais complexo, né, cara? Então esse processo de trabalhar com uma linguagem mais infantil voltada para esse público é fundamental para alcançar esse pessoal, né? A sessão solene em homenagem aos 156 anos de Itajaí também contou com apresentações do coral do Legislativo. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que Na sessão solene, autoridades municipais e estaduais parabenizaram a cidade e a população pelo aniversário. Itajaí, que há 30 anos me acolheu, né? Eu sou do Planalto Norte catarinense, Rio Negrinho, então fui recebido, muito bem recebido pela cidade de Itajaí, a cidade que hoje eu amo, adotei a cidade como minha cidade também natal, né? Então, em nome dos advogados itajaienses, da diretoria da OAB, dos conselheiros, a gente deseja a toda a cidade, principalmente aqueles que a administram, muito sucesso e muitas felicidades. Acho que é importante sempre lembrar a importância que é Itajaí para Santa Catarina e para o Brasil. E nós gostaríamos que todo esse potencial econômico que é Itajaí também fosse lembrado constantemente, principalmente pelas esferas maiores. Queremos, em nome do governador do estado, Raimundo Colombo, parabenizar a linda cidade de Itajaí, pelo seu povo alvissareiro, pela luta, pela guerra que Itajaí permanece com sua comunidade e que demonstra um exemplo para Santa Catarina. Por isso, o governo de Santa Catarina tem orgulho dessa cidade. E você vai ver em instantes, palestrantes da Conferência da Cidade destacam a importância de incluir todos no desenvolvimento urbano. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O Hemosc divulgou as datas em que a unidade de coleta de sangue de Itajaí vai atender a comunidade no próximo mês. São 3 segundas-feiras disponíveis para os doadores, nos dias 4, 11 e 18 do próximo mês. A unidade de coleta de sangue do Hemosc funciona no ambulatório da Univale, das 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 4 horas da tarde. Na véspera do aniversário de Itajaí, os 24 adolescentes que viveram a experiência de fazer parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário tomaram posse em cerimônia na prefeitura. Eles obtiveram as melhores avaliações no concurso de redação do projeto Jovem Consciente Vota Tranquilamente,
também chamado de prefeito, vice-prefeito, juiz e vereadores por um dia. No gabinete do prefeito, 24 adolescentes foram empossados como prefeito, vice-prefeito, juiz e vereadores por um dia. Eles têm de 13 a 17 anos e são alunos dos cursos da Combeme e tiveram os textos escolhidos como os melhores do concurso de redações do projeto Jovem Consciente Vota Tranquilamente. No projeto, a Combeme mostra aos adolescentes a importância de conhecer os poderes constituídos no município a fim de despertar a consciência política. E a gente tem um objetivo maior com esse projeto, que é a educação política. Às vezes nós nos tornamos adultos sem consciência política. A gente não trabalha política nas escolas, a gente não fala esses temas muitas vezes em casa. E esses adolescentes, nesse período de formação, a Combeme acha de extrema importância essa educação cidadã e política. Na ocasião, o presidente da Câmara de Vereadores falou aos jovens sobre o sistema de pesos e contrapesos, em que cada um dos 3 poderes da República equilibra as ações do outro. De pontos e contrapontos, pesos e contrapesos, em que um vai olhando para o outro e vai dizendo, olha, você está no teu limite, vai por aí, ou então, ou escute aqui, você passou do teu limite, está na hora de parar e acertar o rumo. É assim que a gente vive na casa da gente, quando o pai e a mãe puxam a orelha e dizem assim, olha cá, tá na hora de você dar uma parada aí, porque você tá abusando, não é assim mesmo? Não é? Então é assim que a gente vive em sociedade, não é diferente não. A casa da gente, a sociedade que a gente vive, a cidade que a gente constrói, é a mesma levada, a mesma toada, é a mesma conversa. Desde que a gente faça as coisas bem feitas, com boa vontade, com justiça, com equilíbrio. Ele destacou também a importância dos jovens se interessarem por política para o futuro da cidade. Porque tem interesses de tudo que é lado. Tem interesse das mulheres, tem interesse dos homens, tem interesse dos empresários, dos trabalhadores, e tem que dar um jeito de encontrar um caminho no meio desses interesses todos para que todo mundo possa, ao final do seu dia, chegar em casa e dizer assim, eu cumpri com o meu papel, a cidade cresceu. A opinião do presidente é partilhada por muitos desses jovens. Se aprofundando mais tendo mais conhecimento, pesquisando mais sobre a cidade, sobre o que a cidade precisa no momento e daqui para frente, para a gente ter um futuro melhor, uma cidade mais agradável de se viver. Reflete mais e incentiva muitas crianças, ou melhor, jovens, que em casa não têm esse conhecimento e agora já estão mais cientes de como votar. A maior parte das redações que alçaram os jovens aos cargos centrou-se nos problemas ainda por resolver em Itajaí e nas ações para resolvê-los, como a redação de Thalita Borba, a prefeita por um dia. Analisando a cidade de Itajaí, eu posso destacar 3 problemas: o transporte coletivo, os postos de saúde e a segurança. Já a diretora do fórum destacou a importância de o Poder Judiciário também fazer parte do projeto. A juíza pediu que cada um dos adolescentes empossados reflita sobre o processo democrático no Brasil. Então vocês hoje, que vão estar neste dia político, que ele seja um dia de conscientização e que vocês reflitam muito sobre a democracia. Porque a democracia, junto com a nossa liberdade, 2 princípios constitucionais, eles são indisponíveis. Nós não podemos abrir mão desse momento. Na 6ª Conferência Municipal da cidade, realizada em Itajaí nesta semana, o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Samuel Steiner dos Santos, falou sobre a função social da cidade e da propriedade. Para ele, movimentos sociais e comunidades devem exigir ações do poder público para que o espaço urbano cumpra a função de incluir a todos com dignidade. Para o poder público pode ser encarado muitas vezes como uma dificuldade extra, né? Durante muito tempo ele teve a hegemonia da decisão sobre as questões da cidade. Hoje a gente vê uma emergência de vários movimentos sociais buscando colocar suas demandas no jogo político, na agenda política, e isso gera um cenário mais conflituoso, né, dentro de uma cidade. Então isso é muito mais difícil de gerir. Né? Mas do outro lado, a gente consegue enxergar também um processo de refluxo assim, de alguns movimentos sociais. É uma coisa super contraditória. Né? A gente teve um processo de ápice durante a década de 80, 90, que impulsionou a criação do Estatuto da Cidade, Ministério das Cidades, e a gente tem sentido nos últimos 10 anos um certo cansaço de muitos movimentos sociais, e principalmente de algumas lideranças que estão vendo que
que muitas vezes essas oportunidades abertas, esses canais foram muito mais no nível do discurso, da retórica, do que da prática efetiva de uma certa distribuição de poder, de uma certa tentativa de democratização da discussão sobre a cidade. Então é um processo realmente contraditório, assim, e cada cidade é uma cidade, né? Por exemplo, eu venho de Florianópolis, lá tem alguns bairros que são super politizados, organizados, tem uma capacidade de demanda e de pressão social muito forte sobre o poder público, e tem outros bairros que não. Então é nesse jogo político aí, nessa balança, né, de tentativa de organização e desorganização, de emergência e refluxo é que a gente está vivendo, né? Não tem, a história não está pronta ainda, está para ser escrita. Outro palestrante da Conferência Municipal da cidade foi o professor de Oceanografia da Univale, Marcos Poletti. Ele falou sobre a função social na cidade de Itajaí. De acordo com o professor, os governos devem preparar o município não apenas para o crescimento econômico, mas para planejar a inclusão das diversas comunidades no desenvolvimento. A grande questão hoje, quando a gente pensa uma cidade, é pensar que ela tem que ser desenvolvida e tem que ser planejada de uma forma em que toda a população seja incluída nesse processo. Então, na realidade, hoje nós temos que pensar nas várias centralidades da cidade, né, na melhoria também das áreas verdes da cidade. Hoje, por exemplo, a cidade de Itajaí, nós temos bairros que são absolutamente desprovidos de áreas verdes, enquanto tem outros bairros que são privilegiados nesse sentido. Temos que ver também que hoje as áreas mais inundadas de Itajaí, né, que durante as últimas inundações, geralmente são os bairros hoje que você tem maior contingente populacional. Nós temos o desafio também do próprio transporte público, né, que está monopolizado na mão de poucos proprietários. Então nós temos que buscar exatamente essas mudanças dentro da cidade para que a gente possa realmente ter uma Itajaí mais ordenada para o futuro. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Excelente noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.